A primeira coisa que você percebe não é o silêncio. É a sensação de que o silêncio está te observando. Você está sentado. Não se lembra de quando se sentou. O sofá afunda sob o peso do seu corpo, como se tivesse esperado por você a noite inteira. O tecido é áspero, antigo, e guarda um cheiro difícil de identificar. Poeira, madeira velha, algo mais fundo. Algo orgânico. À sua frente, a lareira. Ela não está acesa. Nunca está. Mesmo assim, você não consegue parar de olhar para ela. O relógio na parede estala. Um som seco, repetitivo. Cada segundo parece demorar mais que o anterior. O tempo não passa. Ele se arrasta, como se estivesse com dificuldade de continuar. Você tenta piscar. Seus olhos ardem. Há algo errado com seu corpo. Não é dor. Ainda não. É um desconforto profundo, uma pressão interna, como se algo estivesse ocupando um espaço que não deveria existir. Seu estômago se contrai lentamente, de forma irregular. Não é fome. Não é enjoo. É presença. Você respira fundo, tentando ignorar. O ar entra pesado, sai quente demais. Seu peito se move, mas o movimento parece mecânico, ensaiado. Como se respirar fosse um hábito antigo que você está apenas repetindo por memória. Então vem o som. Não vem da lareira. Não vem do relógio. Vem de dentro. Um ruído úmido, quase divertido. Um arrastar suave, acompanhado de algo parecido com uma risada abafada. Seu estômago se distende de forma grotesca, esticando a pele. Você sente o interior do seu corpo se reorganizar. Algo se mexe. Você leva a mão ao abdômen por instinto. Seus dedos afundam mais do que deveriam. A pele cede, elástica demais, como se o seu corpo tivesse esquecido onde termina. E então você sente. Ela. Uma criatura branca, lisa, sem pelos, sem traços definidos. Não tem olhos visíveis, mas você sabe que está sendo observada. Ela se contorce lentamente dentro de você, confortável, familiar, como se sempre tivesse estado ali. Você não grita, não pede ajuda. Uma parte de você entende que isso não adiantaria. Seu corpo se inclina para frente, atraído pela lareira. Há algo nela. Não fogo, não calor. Um chamado silencioso, constante, que pulsa no mesmo ritmo do seu coração. Você tenta desviar o olhar. Não consegue. A criatura reage. Seu estômago se abre por dentro. Não como um ferimento, mas como uma porta antiga sendo destrancada. Você sente seu braço esquerdo se alongar, os ossos estalando enquanto se deformam, ficando longos demais, finos demais. Seu braço entra em você. Por dentro, o espaço é impossível. Maior do que deveria ser. Escuro, mas não completamente. Há estantes. Prateleiras tortas, cheias de frascos de vidro. Rótulos gastos, letras quase apagadas. A criatura se afasta um pouco, dando passagem, como se estivesse sendo educada. Você estica os dedos e toca um dos frascos. Quando puxa o braço de volta, seu corpo se rearranja com um som úmido, desconfortável. O frasco está na sua mão. Pequeno. Branco. Simples demais para algo tão importante. Você encara o comprimido dentro dele. Algo tão pequeno não deveria decidir nada. Mesmo assim, ele pesa. Você sente medo. Não da criatura. Do que pode acontecer se ela for embora. Com cuidado, você engole o comprimido. Ele desce raspando, pesado, e cai no fundo do seu estômago como uma pedra em água parada. Por um instante, tudo fica quieto. Então a lareira chama. Não com som, com intenção. Seu coração acelera. O ar fica curto. Para se proteger, você faz algo estranho, quase infantil. Coloca um abajur sobre a cabeça, como se isso pudesse esconder você do que quer que esteja ali. A luz se apaga, mas a presença aumenta. A criatura não quer que você se esconda. Ela quer ser vista. E para garantir isso, ela oferece algo seu. Algo vital. Algo que você reconhece no mesmo instante, mesmo sem ver. Seu pulmão. Ela o coloca na lareira como uma oferenda silenciosa. O relógio continua estalando. E agora você sabe. A criatura não está apenas dentro de você. Ela está conduzindo tudo. Depois disso,
A casa muda. Não de forma brusca. Ela se ajusta lentamente, como um organismo que percebe que você não vai fugir. As paredes parecem mais próximas. O teto mais baixo. O ar se torna denso, difícil de atravessar. Cada respiração exige esforço, como se o oxigênio tivesse aprendido a resistir. Você se levanta do sofá. Ou acha que se levanta. O movimento acontece sem confirmação real do seu corpo. Seus pés tocam o chão frio, mas a sensação demora a chegar ao cérebro. A lareira continua ali. Sempre ali. Você passa a evitá-la, andando pela casa sem um destino claro. O corredor parece mais longo do que lembrava. As portas estão fechadas. Todas. Você não se recorda de tê-las fechado. O relógio estala novamente. O som agora vem de vários lugares ao mesmo tempo. Você entra na cozinha. A pia está cheia de pratos que você não lembra de usar. O cheiro de algo velho permanece no ar, impregnado nos armários. Você abre a geladeira. Vazia. Exceto por um frasco idêntico ao que você engoliu antes. Você fecha a porta com força. Seu estômago reage imediatamente. Um aperto violento. A criatura se mexe, incomodada. Não gosta de ser ignorada. Ela começa a falar. Não com palavras claras, mas com ideias que surgem completas na sua mente. Pensamentos que não parecem seus, mas soam íntimos demais para serem estranhos. Ela lembra você de quanto tempo está sozinho. Lembra das mensagens não respondidas. Dos convites recusados. Do silêncio que você mesmo construiu ao redor da sua vida. Ela fala da facilidade com que você desapareceu do mundo sem que ninguém percebesse. Isso não é acusação. É constatação. Você sobe as escadas tentando se afastar. Cada degrau rende como se fosse o primeiro passo de alguém que nunca voltou. No topo, a porta do quarto está aberta. Você não lembra de ter um quarto assim. A cama está desfeita, os lençóis torcidos como se alguém tivesse dormido mal ali por muitas noites. Há marcas no colchão, depressões que não acompanham o formato do seu corpo. Você se senta na beira da cama. Seu estômago se contrai novamente. A criatura se aproxima da superfície do seu abdômen, pressionando por dentro. Você sente o contorno dela, agora mais definido. Ela cresce. Você entende algo com uma clareza desconfortável. Ela cresce quando você pensa nela. A chuva começa. Primeiro distante, tímida, depois pesada. As gotas batem no telhado com força suficiente para abafar o mundo externo. A casa agora é tudo o que existe. A criatura se anima. Ela fala da tempestade como se fosse um evento íntimo, algo que vocês dois compartilharão. Ela diz que ninguém vem quando chove assim. Ninguém gosta de atravessar lama, escuridão e vento por alguém que já parece perdido. Você tenta lembrar da última vez que alguém bateu à sua porta. Não consegue. Seu corpo começa a falhar em pequenas coisas. Sua mão treme ao tocar a maçaneta. Sua visão escurece nas bordas. O tempo entre um estalo do relógio e outro parece infinito. Você pensa em médicos. A criatura ri. Ela lembra de consultórios frios, de diagnósticos vagos, de promessas que nunca se cumprem. Lembra de comprimidos diferentes, todos iguais. Pequenos, brancos, silenciosos. Ela diz que eles não querem te curar. Querem te manter funcional. Você sente raiva. Não sabe exatamente contra quem. Talvez contra eles. Talvez contra você mesmo. A criatura se alimenta disso. Você sente. Seu estômago se expande mais uma vez. Você vai até o banheiro. O espelho reflete alguém que você reconhece apenas por hábito. Seus olhos parecem fundos demais. Sua pele perdeu algo que não sabe nomear. Atrás de você, refletida no vidro, a lareira. Mesmo estando em outro cômodo. Você fecha os olhos com força. Quando abre, ela ainda está lá. A criatura agora sabe que você está cansado. E começa a negociar. A proposta dela é simples. Ela diz que sempre esteve aqui. Antes do silêncio, antes da casa, antes da lareira. Diz que você a convidou sem saber, aos poucos, cada vez que escolheu não falar, não sair, não pedir ajuda. Ela não se chama criatura. Ela se chama companhia. A tempestade lá fora tinge o auge.
O telhado estala. As paredes vibram. Cada gota que cai reforça a ideia de que o mundo não está acessível agora. Só ela está. Ela promete alívio. Não cura. Alívio. Promete que você não precisará mais decidir nada. Não precisará mais sentir culpa por não melhorar. Não precisará mais enfrentar a expectativa de pessoas que talvez nem existam mais. Você sente algo novo. Aceitação. Seu corpo relaxa pela primeira vez em muito tempo. A dor diminui. O peso no peito some. A criatura se acomoda melhor, encaixando-se perfeitamente dentro de você, como se esse fosse o formato correto desde o início. A lareira deixa de chamar. Agora ela observa. Você entende que algo mudou para sempre, que atravessou um ponto invisível do qual não há retorno simples. Você não sabe se isso é derrota ou sobrevivência. A criatura parece satisfeita. Mas ainda assim, no fundo, muito fundo, uma parte de você percebe algo inquietante. Ela só está calma agora porque tem certeza de que você não vai tentar arrancá-la. Ainda. A tempestade não dura para sempre. Ela se afasta aos poucos, como se tivesse cumprido seu papel. O som da chuva enfraquece, o vento se dispersa, e o silêncio retorna. Mas não é o mesmo silêncio de antes. Agora ele está ocupado. Você permanece sentado diante da lareira apagada. O fogo nunca acendeu. Nunca precisou. O calor que sente vem de dentro. Um calor errado, constante, presente demais para ser ignorado. A criatura não fala mais. E isso é o que mais assusta. Você percebe que não houve vitória, nem derrota. Apenas continuidade. O mundo lá fora voltou a existir, mas parece distante, irrelevante. A casa já não oprime. Ela aceita. Como se tivesse sido moldada para essa nova versão de você. Você tenta se levantar. Consegue. O corpo responde melhor agora. Menos dor. Menos hesitação. A criatura cumpre o que prometeu. Alívio. Mas cada movimento parece guiado por algo além da sua vontade. Não controle total. Apenas sugestão constante. Você olha para suas mãos. Elas parecem normais. Demais. Isso confirma o que você já sabe. Ninguém vai perceber. Você poderia sair agora. Caminhar até a rua. Falar com alguém. Pedir ajuda. E talvez funcionasse. Talvez tudo isso fosse interrompido se você desse esse passo. Mas o pensamento te cansa. A criatura sente. Ela não precisa impedir você. Só precisa lembrar de como é fácil ficar. De como o mundo exige esforço demais para quem já se quebrou por dentro. O relógio estala novamente. Uma única vez. Você entende o significado. Não é marcação de tempo. É confirmação. Você não está mais sozinho. A lareira reflete sua imagem no vidro escuro. Por um instante, muito breve, o reflexo se move antes de você. Sorri antes de você. Respira antes de você. Depois tudo se alinha. Perfeitamente. Você se senta novamente. Não por obrigação. Por escolha. A criatura se acomoda. Silenciosa. Atenta. Presente como sempre quis estar. Do lado de fora, alguém passa pela rua. Passos apressados. Uma vida qualquer seguindo adiante. A distância entre vocês nunca pareceu tão grande. E tão confortável. A casa se fecha ao redor de vocês dois. Não como uma prisão. Como um abrigo. E enquanto a noite avança, fica claro que a criatura não veio para destruir você. Ela veio para ficar. E desta vez, você não pretende mandá-la embora.